ICTP.br, Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Estamos criando essa tradição de debate sobre política e ciência às sextas-feiras. O ICTP.br é uma coalizão de entidades, que criou essa coalizão para atuar em Brasília, dos interesses do setor de ciência, tecnologia e inovação. O ICTP, então, é formado pela Academia Brasileira de Ciências, pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP, pelo Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Ensino, de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é o CONIF, pelo Conselho Nacional de Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e Pesquisas Científica e Tecnológica, o CONFIES, o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o CONSECT, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC, e o IBX, que é o Instituto Brasileiro das Cidades Humanas, Inteligentes e Solidárias. E além dos senadores Alci Lucas, está aqui hoje compondo, representando as entidades do Comitê Executivo do CTP.br, o Rafael Pontes Lima. O Rafael é secretário de Ciência e Tecnologia lá de Amapá, e ele é vice-presidente da CONSECT, do CONSECT. Eu vou passar a palavra, então, para o Rafael dar boa noite, para ele falar um pouquinho sobre essa questão do PLP 135, e, na sequência, senador, abro a palavra para as suas honrosas palavras, aí, dizer desde já que é um prazer estar novamente contigo aqui. Eu e o senador Isalci estivemos terça-feira num debate lá com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ceará. Que bom que a gente está se encontrando bastante. Rafael, para as suas palavras, por favor. Bom, boa noite a todos. Agradecer o convite em nome dos secretários de Ciência e Tecnologia de todo o país. Aqui em nome do nosso presidente Gilvan Máximo, da vice-presidente Patrícia, Gilvan Máximo, secretário do Distrito Federal, a Patrícia, secretária de São Paulo. Em nome de todos os demais secretários, agradecer a oportunidade de poder debater um tema tão importante que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que há 51 anos vem promovendo o desenvolvimento científico, tecnológico, inovador de diversos setores, não só da academia, na pós-graduação, na formação de profissionais, mas de setores industriais, do mercado, promovendo essa integração, trazendo desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico para o país. Então, agradecer o convite do ICTP, em nome do Celso, e de todos os demais parceiros. Eu lembro que a gente conversou sobre essa oportunidade, Celso, lá atrás. Vamos tentar interagir, tentar fazer aí uns encontros, e deu certo, está sendo um sucesso. E é importante trazer o debate com os atores, os nossos políticos, nossos senadores, nossos parlamentares, e isso aproxima as instituições também e permite que a sociedade compreenda o que cada um de nós tem feito nos seus estados e cada parlamentar tem agido dentro das suas esferas de defesa, dentro da Câmara e do Senado, e isso dá mais transparência para as nossas atividades. Agradecer ao senador Isalci, e aqui posso saudá-lo em nome da bancada amapaense. Falei que estaria com ele nesse debate, e aqui nossos deputados, senadores, ficaram felizes e satisfeitos em saber que o senador estava nessa luta, dessa bandeira do PL, junto conosco. E, para quem está nos ouvindo, deixar muito claro o posicionamento do Conselho de Secretários da necessidade de garantir não só a continuidade do fundo, mas da importância do fundo e da sua garantia de orçamento, da liberação financeira, e da importância desse instrumento para o desenvolvimento do Brasil. Há 51 anos, e aí nasce lá em 1969, esse instrumento que vem possibilitando diversos setores para que sejam desenvolvidos, vinculando a pesquisa, a pós-graduação e a produtos científicos e tecnológicos que afetam diretamente a sociedade brasileira. E aí, quando a gente fala de um fundo como esse, a gente está falando de petróleo, de minério, de saúde, de educação, de desenvolvimento aeroespacial, de desenvolvimento científico em diversos setores, em infovia, em energia. Se você vai discutir Embraer, quando você discute empresas importantes no país, todas elas têm como pano de fundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Você fala no desenvolvimento aeroespacial, ali com a Embraer, tem recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Você fala na Petrobras, tem recurso. Você fala na Vale, tem recurso. Então,
é um fundo fundamental para o desenvolvimento não apenas da ciência, tecnologia e da inovação, mas para que haja liberação orçamentária, né, e que há muito tempo não vem acontecendo. A gente tem um contingenciamento de mais de 80% ao longo dos últimos anos, né? Isso inviabiliza uma série de programas federais. E aqui eu quero destacar eu sou professor universitário, né? Sou professor da Universidade Federal, e por muito tempo a gente teve um movimento brasileiro que era um movimento de internacionalização e mobilidade acadêmica. Aconteceu isso com Ciência Sem Fronteira, isso vinha acontecendo com incentivo à mobilidade acadêmica no Brasil, entre as universidades, e também uma mobilidade internacional. E o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia também era um instrumento capaz de sustentar um programa como esse, que se acabou, né? Isso tem muito a ver com contingenciamento também de recursos. Então, senador, marcar aqui nessa minha introdução um posicionamento dos secretários da importância desse fundo numa questão macro para todo o Brasil, mas também para o apoio aos estados. É muito difícil você concorrer com recursos estaduais ali do Tesouro do Estado, e muitas vezes já estão assim estrangulados na área da saúde, na educação. Então, conseguir recursos para garantir a ciência, a tecnologia e a inovação também no âmbito estadual é muito difícil. Então, utilizar esse fundo de forma setorial para se discutir desenvolvimento macro-regional, e aqui eu falo também em nome da região amazônica, que também tem um braço setorial do fundo, que é o Fundo da Amazônia, que também desloca recursos do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, a Lei de Informática, que também bebe desse fundo. Então, a importância para os estados também é fundamental e acaba descendo para os municípios, quando você tem uma política pública estadual integrada a uma política nacional e consegue fazer o desenvolvimento de iniciativas que alcançam a população na ponta, nos estados e nos municípios. E aí você está falando de energias renováveis, de saneamento, né? Você está falando de infraestrutura, de mobilidade urbana, de cidades inteligentes e diversos outros instrumentos no agronegócio, né? Então, são várias as possibilidades e as oportunidades que o fundo desenvolve, e integrando políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, eu tenho certeza que a gente vai ter melhores oportunidades, né? E a garantia de desenvolvimento mais igualitário do Brasil, tanto no aspecto regional, dadas as suas diversidades, quanto no aspecto estadual. E aí a importância que o Senado, que o Congresso se envolvam nessa questão e nos ajudem na garantia, não apenas do fundo, mas da sua garantia orçamentária e financeira. E aqui eu lhe agradeço em nome de todos os secretários do Brasil. Ei, Rafael, deixa eu te passar uma pergunta aqui, uma fala, para você já, que eu acho que está bom o debate. Por exemplo, o Enio Pontes botou uma fala. O Enio Pontes ele é professor da Federal do Ceará, ele participou de um debate comigo, com o senador Isalci, a Giana, da CNI, e o secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, né? O Arruda. Agora, terça-feira. E ele está colocando aqui que foi uma vitória. Essa vitória no Senado é reflexo da mobilização do setor científico brasileiro, que eu acho também sendo uma belíssima mobilização para chegar nisso. Então, Rafael, e lá o secretário, o Inácio Arruda, falou assim, eu vou pedir ao governador para que ele reúna bancadas de federais aqui do Ceará para explicar para eles a importância dessa votação na Câmara, né? Porque essa é uma coisa importante. Então, eu acho assim, Rafael, queria até que você falasse um pouquinho dessa questão, né? Como é que é o CONSECT, como é que os governos podem nos ajudar dialogando com os deputados lá na sua base, né? Para explicar a importância, né, do FNDCT, que é isso aí, o Fundeb da ciência brasileira. Então, acho que o Rafael... Eu ia começar, Celso, por uma questão que eu acho que o senador apontou bem. Primeiro, é o dever de casa da academia, do ambiente científico, de vender bem o que faz, né? Eu acho que a gente precisa, não só, senador, se conectar ao mercado e à sociedade. Eu também falo como professor universitário, isso é uma demanda interna. O ambiente universitário e científico precisa estar mais conectado às demandas e à realidade da sociedade, e fazer o dever de casa de apresentar o que é tudo isso. Porque quando a gente fala do Fundeb, fica mais palpável, porque é o filho que está na escola, alguém de nós sempre está ali na escola pública, tem contato. Quando você fala de um fundo da ciência, ainda é aquele estereótipo de um menino maluquinho dentro de um laboratório, e que não é mais essa a realidade do mundo. Hoje você faz ciência maker, aquela ciência dentro de um laboratório de uma escola, ali no
no ensino infantil, onde a criança aprende no experimento de sala de aula, a pegar ao sabor da ciência, aprende na prática, com as experiências didáticas do ambiente local ali, da sua região. Então, é fazer também esse dever de casa de conexão com a sociedade, conexão com a ciência, com o mercado, e é uma palavra que eu acho que é a mais forte hoje, e repito, inclusive, uma fala do ministro Marcos Pontes. A gente só vai fazer a ciência de ponta, discutir inteligência artificial e a ciência de ponta se a gente fizer a popularização da ciência. Então, a gente vive também esse delay no Brasil de querer ser referência mundial em muitas áreas e em algo que não é popular. A ciência não é um assunto do nosso dia a dia, não é um tema que a gente debata sequer nas escolas. Então, esse é um compromisso dos secretários, né? Cada um tem pautado, junto com a sua bancada, fazer essa discussão e o debate de maior popularização desse ecossistema científico e tecnológico. Em algumas regiões do Brasil, falar de startup e ainda é algo muito recente, não é algo muito novo, não é algo que já está consolidado e maduro. Então, esse amadurecimento de um país tão grande, continental como o nosso, mostra a necessária luta pelo Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu estava discutindo essa semana, senador, enquanto alguns estados já estão discutindo inteligência artificial e uma série que são tecnologia de ponta, regiões como a nossa aqui na Unia, é necessário ainda fazer o dever de casa, o início, e consolidar estratégias para que a gente possa, sim, fazer de cada estado potencializar a sua referência. A gente está falando, por exemplo, de biotecnologia. O estado do Amapá, embora seja um estado jovem, eu vou falar em nome dele, mas isso, hoje você tem o Rio Grande do Norte com potencial em energia eólica, você tem o Rio de Janeiro com seu potencial petrolífero, o Amapá tem um enorme potencial da biotecnologia, em especial os fármacos. Então, esse fundo, é importante que cada também estado veja a sua potencialidade, as suas oportunidades de desenvolvimento local e discuta com a sua bancada, né, a aprovação deste projeto e mostre que o desenvolvimento do seu estado, do seu município, também passa pela garantia desses recursos, que esse projeto é fundamental para que a gente possa garantir o desenvolvimento não só do país, mas, como já foi colocado aqui, da educação e de diversos setores transversais em cada município e estado brasileiro. Então, reforço, Celso, essa luta ela deve ser de todos nós. A gente ainda tem algumas questões que precisam ser ditas por alguns grupos dentro do setor de cientologia. A questão dos percentuais, né, do fomento, dessa relação com o mercado, mas eu tenho certeza que aprovando, isso é um processo de amadurecimento. A gente vai fazendo essa evolução e a melhoria desse projeto, da própria lei, né, de outros marcos que ainda virão, porque é tudo muito recente. O senador lembrou aí o marco das startups que está em pauta, o próprio marco da ciência, tecnologia e inovação é muito recente, ele é de 2018, tem 2 anos ainda, a gente nem conseguiu estruturar isso dentro das universidades. Ele vem com uma excelente oportunidade de fazer a formação do pesquisador, de conectar os pesquisadores às empresas, mas nem o nosso jurídico desse ambiente científico-tecnológico está preparado e maduro ainda para lidar com essas questões. Então, é importante aprovar o projeto. Eu acho que, do jeito que está, ele já tem já está robusto para ser aprovado, e a gente vai evoluindo a partir das experiências, né, do aprendizado diário com a lei que é nova para o país, né, e que precisa, sim, urgentemente ser aprovada. Eu quero, inclusive, Rafael, passar para você... Senador, só vou te pedir, só para responder a pergunta aqui do Gagione, você deve conhecer o Gagione, ele está perguntando qual o trâmite daqui para frente e tem chance de entrar em vigor já em 2021? Acho que eu já poderia abordar essa questão também na sua fala, pode ser? Não, com certeza. A minha expectativa, né, depois da conversa com o Rodrigo, é que entre na pauta ainda agora, quer dizer, em setembro, no máximo em setembro, para a gente poder votar a matéria. E ela já entra em vigor imediatamente, inclusive os recursos deste ano, que no projeto também ficou descontingenciado, né? Como estava na LDO. Lógico que pode ser que durante a votação surja alguma negociação com o governo, mas no projeto como está, e eu pedi, evidentemente, que votassem o texto do Senado, como nós vamos votar o texto do Fundeb
nós vamos votar o texto da Câmara, eu espero que seja isso. Né? Então, a expectativa é este ano e agora, o mais rápido possível. Se houver uma pressão maior nos estados, nos líderes, eu acredito até que pode ser votado por unanimidade numa reunião virtual rápida, né? Por acordo, inclusive. Né? Então, eu só queria aproveitar, Celso, você e o Rafael. Primeiro, nós temos uma experiência que iniciou aqui também, né, quando ainda deputado, chamado CDR, Centro de Desenvolvimento Regional, onde nós criamos 3 pilotos, 4 agora, ou 5, que agora é campanha do Rio Grande do Sul, Itapeva, São Paulo, Campina Grande, Brasília e Triângulo ainda não. Agora o Pará também lançou em Belém, lá no Pará também foi lançado isso. O que nós fizemos? Exatamente isso. Pegamos todo o conhecimento científico e tecnológico das universidades, reunimos todo o setor empresarial da região, né? Universidade, governo, empresa, e lançamos editais de demandas induzidas, aquilo que o próprio município precisa, inclusive para fixar os jovens. Grande parte dos jovens se formam, vão embora para as capitais, fica desempregado lá nas capitais. E um potencial imenso na região, não é? Então, é muito importante, está dando certo. Brasília é um piloto, Campina Grande já deu certo também, bacana. Agora, só para você ter ideia, eu fiz essa última reunião que eu fiz agora do Covid, da Comissão do Covid do Senado, foram exatamente com os membros aí, não é, da Ciência e Tecnologia. Então, Luiz Davidov, que é o nosso presidente, não é, da Academia Brasileira de Ciências, ele já tinha falado em algumas apresentações, aí é mais para o Amapá, para o norte. Olha, lá no Amazonas descobriram uma frutinha amarela chamada Endopreura ushi, Endopreura ushi amarelinha. Ela gera uma substância chamada bergenin. É plantação nativa. O preço dela, para você ter ideia, hoje, a miligrama é R$ 1.213, ou seja, uma grama do ouro hoje está valendo, até pelo menos semana passada, R$ 353. Ou seja, não é? Ela tem um preço muito maior, não é, do que o ouro. Então, a gente tem que investir em biotecnologia, nanotecnologia. Né? Nós temos aí uma biodiversidade imensa. E aí estão desmatando. Eu sei, estou todo dia lá com os meus amigos, né? O Lucas, o Davi, né? Roraima, Rodônio, mesma coisa. Tem muita gente passando fome, contemplando a natureza. Quer dizer, falar na floresta é muito rica em tudo, mas as pessoas passando fome. Então, tem que investir nisso, na biodiversidade. O Brasil tem, a Amazônia tem milhares de coisas que podem render muito mais do que o agronegócio. Aqui é mais do que o ouro. 1 miligrama, não é 3 vezes, 4 vezes mais do que o quilo do ouro. Então, imagina se você faz. E a gente tem aqui um projeto, eu vou apresentar também, nessa linha, né, no sentido de você ser compensado também. Não dá para, né, acontecer o que acontece hoje. As pessoas lá da região, né, em cima de ouro, de petróleo, de minério, de tudo, e não tem cesta básica para comer. Então, a ciência e a tecnologia tem a solução para isso. Por isso é que tem que convencer o pessoal a aprovar logo isso e começarmos, de fato, a implementar a política nacional de ciência, tecnologia e inovação, envolvendo os estados e municípios. Porque não adianta também, não é só o governo federal, os estados têm que se envolver com isso, como nós nos envolvemos na época que havia contrapartida, né? Então é isso, o segredo hoje, quer aprovar o projeto, se cada um das universidades, reitor, né, instituto de pesquisa, empresário da inovação, porque a CNI, o Movimento Empresarial da Inovação, está apoiando. Se cada um ligar para o seu deputado, a gente aprova semana que vem, depende só isso agora. Né? É isso. Obrigado, senador. Quer encaminhar já são 19 horas e 19 minutos, quer encaminhar
a última palavra para nossos... Não, eu quero mais uma vez agradecer, dizer, não é que eu só vejo uma saída para o país, para sair dessa crise. Ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, não tem outra. Não adianta ficar falando em déficit primário, em teto, que vai controlar isso, vai controlar aquilo. Tem que investir muito. A ciência já provou, para cada R$1 que é investido, o retorno é no mínimo 12 vezes essa questão. Agora, tem muita coisa que o Brasil já pode produzir de imediato, não é? Inclusive aí essa área do Covid mesmo. Você já tem empresas nacionais com capacidade de produção imediata de respiradores, medicamento, a própria vacina agora, né, de produção. Então, cara, é só... Né, o pior cego é aquele que não quer ver, infelizmente. Mas já eu sinto que no Congresso, pela votação no Senado, que a coisa está madura, basta um empurrãozinho, basta alguém conversar mais um pouco lá com os líderes, pega lá 10 líderes, concentra nos caras, liga para eles, que eu tenho certeza que entra na pauta imediatamente. Um abraço, Rafael. Obrigado, e vai dar certo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, senador, eu quero agradecer, Celso, agradecer ao senador também, e tenho certeza, senador, que essa estrutura educação, ciência, tecnologia e inovação, além de ser o vetor do Brasil e de todo o mundo, de todos os países que investem maciçamente nessas áreas, a médio e longo prazo, conseguem uma estrutura adequada à sua população, no que tange, inclusive, desprestigiando o trabalho da academia brasileira, certeza que a sociedade reconhece o valor das universidades, das escolas técnicas profissionalizantes, que há anos prestam um enorme serviço à população, formando profissionais de excelência, desenvolvendo produtos e serviços que já atendem à sociedade. O que a gente precisa, a partir desse amadurecimento, é aperfeiçoar, né? Trazer à tona leis que possam permitir essa maior cooperação, integração entre o mercado, entre as escolas, entre as universidades, aproximar as demandas da sociedade, né, do fazer científico, tecnológico, dos laboratórios, que a gente possa desburocratizar. Ainda está tudo muito burocrático. Aquisição de equipamentos e de serviços no Brasil não é algo fácil. A importação de insumos, de equipamentos, também é algo ainda muito burocrático. Mas eu tenho certeza que a aprovação desse projeto é mais um passo rumo à desburocratização e ao avanço da ciência, tecnologia e da educação brasileira. Então, em nome dos secretários do Consect, lhe agradeço a todo o esforço do Celso, que além de um ex-ministro que somou muito com a ciência e tecnologia, nos dá o apoio e maturidade, experiência, né? Eu tenho a oportunidade de trocar muita experiência com esse grupo que fortalece a tecnologia no parlamento. Com isso, a gente amadurece o debate e qualifica, né, de modo que os parlamentares possam compreender melhor a importância dessa política pública para a sociedade do Brasil. Obrigado, Rafael. Obrigado, senador Isalci.